Oi, meus queridos amigos, vamos terminar aí as atividades referentes ao livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Além das atividades, eu preciso falar para vocês a definição das palavras dos últimos 4 capítulos da terceira parte do livro, beleza? Vamos então para as atividades. Número 1. Em que pessoa é narrado o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma? Como é chamado esse tipo de narrador e por quê? Resposta. Em terceira pessoa, narrador onisciente porque conhece tudo de todas as personagens e locais da ação. 2. Nos estudos literários, disse que o discurso, isto é, a fala das personagens, é direto, quando é a própria personagem quem fala. Nesse caso, o conteúdo desse discurso vem entre aspas ou precedido de travessão. E indireto quando a fala é relatada pelo narrador ou outra personagem. Em ambos os casos, normalmente o discurso é introduzido por verbos que indicam trata-se de uma fala, verbo discendir, tais como dizer, falar, responder, afirmar, perguntar e outros. Quando isso não ocorre, denomina-se este discurso, além de direto ou indireto, também de livre. No caso do discurso indireto livre, há uma espécie de fusão entre o que diz o narrador e, em geral, o que pensa ou diz uma ou mais personagens. Esta fusão é visível pela pontuação expressiva, quase sempre exclamação e interrogação, que é própria das personagens, presente no meio da narração. Tendo isso tudo em mente, destaque do primeiro capítulo. Um discurso direto. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta perguntando: "Janta já?" Resposta: presença de travessão e de verbo discendir, perguntando. B. Um discurso direto livre. Aí vem. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. E a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para que pedantismo? Presença de aspas e ausência de verbo discendir. C. Um discurso indireto. Ausência de travessão ou de aspas e presença de verbo discendir, diziam. D. É isso mesmo? C. Ausência de travessão. À vista de tão... esqueci. Um discurso indireto livre. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ausência de travessão ou de aspas e presença de verbo discendir, diziam. D. Um discurso indireto livre. Até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Ausência de aspas ou de travessão e de verbo discendir. Atividade número 3. No capítulo 1, quando o narrador relata que Policarpo aprendia o violão, no parágrafo, mas não foi preciso, e nos 2 seguintes, este instrumento é caracterizado de maneira muito expressiva. Releia a passagem atentamente e indique a expressividade dessa caracterização. Resposta. O violão é descrito com palavras que designam atributos e ações humanas. Impudico, decentemente, vestuário, as formas, escandaloso fato. Empregando-se oportunamente o sinônimo guitarra do gênero feminino, compara-se sutilmente o violão a uma mulher que exibe partes do corpo com a implícita sugestão de sensualidade. A esta humanização ou antropomorfização dá-se o nome de prosopopeia. Atividade número 4. Que reputação tinha o violão? Destaque uma passagem que justifique a sua resposta. Resposta. O violão e as serestas eram vistos como ocupação de gente desqualificada. Um violão em casa tão respeitável. Que seria? A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa! Um homem tão sério metido nessas malandragens estava perdido, maluco, diziam. Número 5. Qual foi a consequência que a visita de Ricardo ao Coração dos Outros produziu na família do general Albernaz? Localize e transcreva a passagem em que isso ocorre. Resposta. As modinhas e as serestas de Ricardo humanizam o general e a sua família, tornando-os mais sensíveis aos sentimentos, às fantasias e à poesia.
Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças, cantigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar à maneira popular dos velhos tempos. Número 6. Qual é o elemento irônico e particularmente cômico no episódio do Tangolomango? Resposta. Justamente ao fazer o Tangolomango, Quaresma sofre um mal súbito, um ataque, isto é, deu a Quaresma o Tangolomango. Atividade número 7. No capítulo 2, ao introduzir a personagem Vicente Corleone, o narrador diz: inútil é dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato. Responda. A. Qual foi o seu ato? O ato de Policarpo foi ter dissuadido Corleone de matar um inimigo que prejudicava os seus negócios e ainda ter-lhe emprestado dinheiro para recuperar-se. B. Qual seria essa contradição e em que medida revela o caráter de Policarpo? A contradição seria Policarpo, que era nacionalista, ter ajudado um italiano, isto é, um estrangeiro, a enriquecer. Essa suposta contradição revela que, apesar de seu excessivo patriotismo e de sua aversão às coisas estrangeiras, Policarpo não aplica estas ideias às pessoas, revelando um caráter não preconceituoso e nem racista. Número 8. O diálogo entre Ricardo e Olga trata-se de questões relativas à poesia. Até que ponto se pode dizer que a posição de Ricardo e de Lima Barreto antecipa propostas modernistas? A defesa de Ricardo faz da música popular e a postulação de que o ritmo e o metro dessa poesia para violão sejam também versos, ainda que diferentes dos tradicionais, são antecipações às seguintes propostas modernistas: liberdade formal, sintaxe e léxico coloquiais e o ritmo calcado não mais no metro, mas na sequência de imagens e de sonoridades. 9. Com o encontro de várias personagens, possibilitado pela festa de noivado de Ismênia, no capítulo 3, propicia-se a narrativa focalizar aspectos vários da vida carioca daquele tempo de maneira muitíssimo crítica e sarcástica, a ponto de beirar o fantástico e o absurdo. Tendo em vista que essa crítica é feita em variados níveis, nessa passagem, que se inicia no parágrafo "Veio muita gente", aponte a. Uma crítica à formação moral, a educação de Ismênia e a medíocre e limitadora concepção de casamento que aprendeu de sua mãe. B. Uma crítica a instituições da República Velha, a absurda prisão de Inocêncio por não ter conseguido, junto às autoridades da Marinha, localizar o navio Lima Barros, que afundara na Guerra do Paraguai. C. Uma crítica específica ao comportamento ético, a atitude sempre bajuladora de Genelício, com o intuito de obter ascensão social. Quanto ao problema do tempo num romance, a sequência de capítulos não corresponde obrigatoriamente à sequência cronológica dos acontecimentos, de modo que o conteúdo total do que é narrado, isto é, a história em si, não se confunde com a forma pela qual essa história é narrada. Chama-se trama a sequência em que se narram os fatos. Na passagem do capítulo 3 para o 4, mostre como trama e história não coincidem. Durante a festa de noivado de Ismênia, que se passa no fim do capítulo 3, Genelício menciona que Quaresma já está no hospício, por ter enviado o requerimento, pedindo o tupi como língua nacional, e ter escrito outro nessa língua. E no capítulo 4, posterior, é que se relata como esses fatos que são anteriores aconteceram. No capítulo 5, Olga, em vista a Quaresma, conta-lhe que vai se casar. Acho que é em visita, né? Conta-lhe que vai se casar. Qual é a atitude dela quando ele lhe pergunta se gosta do noivo? Compare esta atitude com a de Ismênia em relação ao casamento. Olga não sabe responder à pergunta. Na verdade, não sabe se gosta do noivo nem por que vai se casar. Embora Olga seja uma moça cheia de vontade própria, diferente de Ismênia, também ela, porém, submete-se ao casamento por exigência social e moral. Ainda nesta passagem, repare que, no intervalo de tempo entre a pergunta de Quaresma e a resposta de Olga, o narrador relata os pensamentos dela.
De modo semelhante, neste mesmo capítulo, há outro trecho muito expressivo, em que o narrador se transfere para o mundo interior dos pensamentos de uma outra personagem. Identifique precisamente o trecho e a personagem, e explique por que é expressivo e notável. Trata-se do trecho em que Dona Adelaide menciona o abandono de Ismênia por Cavalcante. Parágrafo. Dona Adelaide contou então o drama. Nos 7 parágrafos seguintes, o narrador, no meio do que seria a fala de Dona Adelaide, enfoca de fato pensamentos de Ismênia e, por meio deles, alguns fatos desse seu drama, como a cruel satisfação da irmã pelo ocorrido. Todo o trecho é notável porque o narrador consegue narrar pensamentos e fatos de alguém, Ismênia, que não está presente naquele local, e coroando toda a passagem, há ironicamente a chegada da própria Ismênia ao local. Qual é a técnica narrativa utilizada para narrar em si os pensamentos de Olga e de Ismênia numa e noutra passagem? Transcreva um exemplo de cada. Vamos lá. O discurso indireto livre. E por que casava? Não sabia. O impulso do seu meio, uma coisa que não vinha dela. Não sabia. Como eles se riam durante o carnaval. Como eles atiraram seus olhos àquela viuvez prematura durante os folguedos carnavalescos. Qual o significado simbólico do título do capítulo 5, Bibelô? A que personagem se refere? Bibelô, como se viu, é um pequeno objeto de porcelana ao vidro. A expressiva imagem do bibelô que Ricardo, por acidente, faz despedaçar-se significa simbolicamente a fragilidade dos desejos, dos sonhos de felicidade e da própria vida dos seres humanos. Refere-se em particular a Ismênia, casadora, abandonada pelo futuro marido depois de 5 anos de noivado, mas pode estender-se a Quaresma, internado como louco, assunto do resto do capítulo. No capítulo 2, a primeira parte lê-se: Não era raro que após uma longa conversa com a filha, Dona Maricota viesse ao marido e dissesse: Chico, arranja-me 20 mil réis que o Cavalcante precisa comprar uma anatomia. No capítulo 4, sabe-se que Cavalcante, já noivo de Ismênia, por muitos anos desapareceu. O que é possível concluir disto? É possível concluir que Cavalcante só se relacionava com Ismênia, chegando a ficar noivo dela por um só interesse, que era o financiamento de seus estudos odontológicos pelo general. Concluído o curso, abandonou a noiva. 7. O capítulo No Sossego abre a segunda parte do livro, cuja ação transcorre em outro espaço. Como, nesta nova situação, manifesta-se o patriotismo de Quaresma? Manifesta-se na agricultura. Quaresma julgava as terras brasileiras as mais férteis do mundo, repetindo a seu modo o lugar comum em se plantando tudo dá. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma é classificada como pré-modernista porque, de um lado, antecipa elementos da linguagem modernista, mas de outro mantém procedimentos realistas e naturalistas do século XIX. Aponte os procedimentos naturalistas que há no começo do capítulo 2 da segunda parte, indicando exemplos. A focalização da pobreza dos subúrbios e das classes baixas da cidade. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas e os minúsculos aposentos assim obtidos alugados à população miserável da cidade. A caracterização coletiva dos seres humanos, a comparação a seres vivos é a observação patológica dessa realidade, uma choupana em torno da qual formiga uma população. Aí, nesses caixotinhos humanos é que se encontra a fauna menos observada na nossa vida, sobre a qual a miséria paira com rigor londrino. Os subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no namoro epidêmico e no espiritismo endêmico. No capítulo 3 da segunda parte, quais são os 2 acontecimentos que atingem Policarpo Quaresma? Os ataques desferidos a eles em versinhos no jornal por causa das disputas políticas locais e o ataque das formigas saúvas que destroem seu celeiro. Como se pode interpretar o título do capítulo? Golias, título do capítulo, refere-se ao episódio bíblico em que Davi, pela inteligência, vence Golias, que lhe era muito superior em força física. Golias era, portanto, um gigante sem inteligência, e pode ser identificado tanto à estúpida mania de grandeza do próprio Quaresma, quanto àquela imagem muito antiga e mítica do Brasil, o gigante adormecido, de que Quaresma se alimentou em suas leituras. Neste capítulo, Quaresma percebe um dado particular na mentalidade da gente de Curuzu. Um pouco adiante, observa como as formigas atacam as laranjeiras. No que se refere à produção agrícola, qual é o contraste intensamente irônico que há entre uma e outra passagem? Quaresma percebe que entre a gente de Curuzu, potenciais lavradores, não havia nenhuma relação de apoio mútuo, de associação, nenhuma ideia de solidariedade e ajuda, nenhuma organização de interesses que facilitasse a solução dos problemas comuns ou que possibilitasse o próprio progresso. Ao contrário, nas formigas observava a organização, método e regras no seu trabalho de destruir o que plantava. No capítulo 4, o Dr. Campos convida Quaresma para ser mesário nas eleições que se realizariam. O que está sugerido nesse convite e qual foi para Quaresma a consequência de sua recusa? Dr. Campos, sabendo que não seria bem votado numa sessão, vai pedir que Quaresma afirme antecipadamente não ter havido ali eleições. Sugere-se, portanto, a prática da corrupção e fraude eleitorais.
No capítulo 5 da segunda parte já está iniciada a Revolta da Armada, fato sociopolítico de grande amplitude que revelava a crise da nossa nascente república. Nesse capítulo, o narrador descreve pensamentos e opiniões de algumas personagens: Albernaz, o Almirante Bustamante, Genelice e Armando Borges. O que há em comum naquilo que todos eles pensam? Nenhum deles, civil ou militar, preocupa-se com as causas da revolta, nem mesmo com seu desenrolar, mas especulam todos sobre as vantagens pessoais que poderiam obter em suas carreiras do apoio dado a Floriano. Observando ainda no capítulo 5, a personagem Olga responda: qual a sua opinião sobre a revolta? Olga é em nítido contraste com aquelas personagens, inclusive o marido, sensibilizava-se pelas causas do levante, sendo de certa forma solidária com os revoltosos. Transcreva a passagem em que se mostra a reação psicológica tipicamente feminina quando descobre que o marido é charlatão. Não foi desprezo, nojo que ela teve pelo marido. Foi um sentimento mais calmo, menos ativo. Desinteressou-se dele, destacou-se de sua pessoa. Ela sentiu que tinha cortado todos os laços de afeição, de simpatia que prendiam ambos, toda a ligação moral, enfim. No capítulo Patriotas é traçado um vigoroso e duro retrato do Marechal Floriano Peixoto, presidente da República. Responda: com que termos ligados ao desempenho do poder o narrador expressa o autoritarismo do Marechal presidente? Califa, Khan, Emir, ídolo mexicano, ditador, imperador romano. Qual foi a impressão que ele causou a Quaresma? Quaresma decepcionou-se com Floriano ao ver o seu abatimento moral, que revelava tratar-se de um homem fraco, vulgar, desanimado e medíocre. Fulvestre 94. O seu último truque intelectual era este do clássico. O processo era simples. Escrevia de modo comum, com as palavras e o jeito de hoje, em seguida invertia as orações, picava o período com vírgulas e substituía incomodar por molestar, ao redor por derredor, isto por esto, quão grande ou tão grande por quamanho, sarapintava tudo de ao invés, em pós, e assim obtinha o seu clássico que começava a causar admiração aos seus pares e ao público em geral. O fato de Armando Borges escrever em estilo clássico reforça a caracterização da personagem. Por quê? Justifica sua resposta. O estilo clássico de Armando Borges torna mais nítida sua baixeza intelectual e moral na medida em que consiste apenas em simular a inteligência e erudição que ele mesmo sabe não possuir. De que maneira esse estilo clássico se contrapõe à linguagem do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma? A linguagem do romance, sintaxe simples, vocabulário do cotidiano, inclusão de coloquialismos, que é justamente criticar o empolamento, os lugares comuns, o formalismo vazio do parnasianismo, que era a estética oficial daquele período e que no romance é associado ao estilo de Armando Borges. Em contraste com os militares e outros interessados na revolta, como se descreve o sentimento geral da população da cidade a respeito e como se pode interpretá-lo? Para a população, a guerra era uma festa e um divertimento. Colecionava-se cartuchos de balas, alugavam-se binóculos, etc. Pode-se entender esse sentimento como manifestação de como o grosso da população sentia-se distante das esferas do poder, tal como na proclamação o povo esteve alheio a esta ocorrência militar. Na abertura deste capítulo 2, o alvorecer e o aspecto dos objetos sob a sua incerta luz, comunicam sensações às personagens. Adiante, há um episódio deste mesmo capítulo em que o próprio narrador afirma que o aspecto da paisagem participa das sensações de Quaresma. Transcreva do primeiro episódio a influência da paisagem. O cabo Ricardo, coração dos outros. Olha aquela manhã angustiosa. Era a primeira vez que via a serração assim de perto do mar, onde ela fez sentir toda a sua força de desesperar. Do segundo destaque, a afirmação do narrador. A paisagem se impregnara da morte e o pensamento de quem passava ali, mas ainda para fazer sentir nela tão aspecto funéreo. Com relação à instituição do casamento, qual é o significado do enlouquecimento e morte de Ismênia? O enlouquecimento e, afinal, a morte melancólica de Ismênia são o ponto culminante de uma série de críticas feitas por meio das personagens femininas como Olga, que nota, além da própria Ismênia, a educação da mulher relativa ao casamento. Em contraste com a imagem festiva da guerra, qual é o acontecimento que faz Quaresma desiludir-se com os seres humanos? A luta propriamente dita, a brutalidade e a matança de que ele mesmo participa. Que elemento expressivo o recurso da carta possibilita a narrativa? Possibilita assim, como no requerimento pelo Tupi, que ao próprio Quaresma fale em primeira pessoa de si mesmo. Fulvestre 94. No capítulo O Boqueirão, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, a personagem principal vive uma experiência decisiva, que faz mudar radicalmente o seu ponto de vista quanto ao processo de consolidação do regime republicano no Brasil. Descreva essa mudança de ponto de vista pela qual passou Quaresma. Quaresma deixa de apoiar a guerra e o florianismo, do qual tinha sido o maior defensor. De resto, todo o sistema de ideias que o fizera meter-se na guerra civil se tinha desmoronado. Aponte no capítulo citado a experiência decisiva que determinou essa mudança e identifica o que tal experiência veio revelar à personagem. A experiência decisiva foi o fato de, estando Quaresma servindo como carcereiro na Ilha das Enxadas, chegar um oficial do governo, um homem do Itamaraty, e ao acaso escolher dentre os prisioneiros os que seriam executados. A execução sem julgamento revela a Quaresma o caráter autoritário e abominável do regime que ajudara a consolidar.
Neste capítulo, para salvar o amigo Quaresma, Ricardo Coração dos Outros fala com várias pessoas. Releia a questão 5 do capítulo 5 da segunda parte e responda: quais são essas pessoas e o que sua resposta tem de irônico em relação ao fim de Quaresma? São Genelício, Albernaz, Bustamante e, por intermédio de Olga, Armando Borges. Isto é, aquelas mesmas que só tinham interesses pessoais na guerra. Quaresma, o único que aderira com sinceridade, foi o único que seria executado como traidor. Como se expressa a dignidade de Olga? Por ter enfrentado a covardia do marido para tentar salvar Quaresma e por ter nele percebido, assim como Ricardo, a personalidade moral, o orgulho e a doçura do seu caráter. Bom, essas foram as atividades. Vamos ver aqui agora, então, as palavras mais difíceis, né, do livro e as suas respectivas definições. Perfilou-se é... Endireitou-se. Será que eu já li essa... Vamos lá, vou partir da página 146, vamos lá. Perfilou-se, endireitou-se. Visionário é sonhador. Serração é neblina, nevoeiro. Estige, Caronte, respectivamente, o rio e o barqueiro do mundo da morte na mitologia grega. Prescrutam é perscrutam, observam. Escaler é pequeno barco. Dilúculo é alvorada, amanhecer. Bodelha são sargassos, tipos de alga. Rifle é pequena espingarda ou tipo de baioneta. Balística é ciência que estuda o movimento dos projéteis. Rosário é série enorme. Pré é vencimento diário de um soldado. Caporal é cabo de esquadra. Frege é barulho, confusão. Altaneiros são altivos, imponentes. Deu rebate, avisou. Endechas, canções tristes. Um rolar de Sísifo, um trabalho interminável. Golfam, golfada, bafurada. Impávida, destemida, sem pavor. Astro solitário, a lua. Berloques, enfeites, penduricalhos. Consolos, móveis de sala para colocar pequenos objetos. Faiança, louça. Urbs, do latim, cidade. Campas são túmulos. Iniquidade, injustiça. Ceticamente, com descrença. Congêneres de seita, pessoas com as mesmas ideias. Sermonários são autores de sermões. Clotário, rei dos francos, dos francos do século VI. Crame, na verdade, sobrinho de Clotário. São Luís, Luís IX, rei da França, que durou de 1226 a 1270. Divina Comédia é um poema de Dante Alighieri, que foi de 1265 a 1321. Que viveu, né? Carlos Magno, imperador do Ocidente, de 742 a 814. Improficuidade patente, inutilidade evidente. Delíquio, desfalecimento. Quimeras, fantasias. Anosas, que tem muitos anos. Urgia, era urgente. Empecilhos são obstáculos, retorquia, respondeu. Opalescente, de cor leitosa e azulada. Pagadoria, repartição onde se fazem pagamentos. Proeminentes são salientes. Cotos são partes da asa onde nascem as penas. Tisanas são medicamentos líquidos. Defumações são queimas de ervas para afastar mal olhado. Plúmbeo é cinza da cor do chumbo. Enlanguecendo, enfraquecendo. Intercorrente, que ocorre no meio. Estremeção, estremecimento, tremor. Manipansos, ídolos africanos. Comiseração, piedade, dó. Enxurro é grande quantidade. Execranda, detestável. Vejações são humilhações. Vexações são humilhações. Ordinário é comum, sem valor. Sáureo é lagarto. Quelônia é tartaruga. Encarecia é valorizava. Fumo, fumaça. Casa de correição é reformatório, lugar onde se confinavam vadios para sua reeducação. Invectivas são ataques. Dar arras, dar provas. Justa, torneio, disputa. Enterneceu-se, sensibilizou-se, compadeceu-se. Desdita, infelicidade. Suscetibilidades, sensibilidades. Melindres. Alamares, cordões utilizados para abotoar. Levitas são membros da tribo de Levi entre os hebreus. Loquacidade é tagarelice. Corpinho é corpete, peça íntima feminina, semelhante a um colete justo. Adégio é voo. Ressumava é revelava. Caramanchões são galpões de ripas e estacas. Pútrida é podre. Anódinos são insignificantes. Aldegaçado é delgado, fino. Combalido é abatido. Contenção, grande tensão. Círios são velas. Galões são tiras, cadarços. Russos são desbotados. Vênus, na mitologia grega, é a deusa do amor. Baldo é falho, carente. Caibros são pedaços de madeira. Psique, alma, espírito. Bofes de renda, panos rendados. Pequiá, tipo de madeira. Cobreiros, doenças de pele. Capoeiras, terrenos em que para plantio se eliminou o mato. Aos são aos milhares. Manitus, genes ou espíritos protetores entre os índio-americanos. Fumigações são defumações para desinfetar. Fluídica, que utiliza líquidos. Interpolações são interferências. Mancebia é concubinato. Harmônica, o acordeão ou a gaita. Exímios são hábeis. Requestada, requestada, solicitada. Nirvanesca, relativa ao nirvana, estágio de quietude da alma no budismo. Caligem, a camada. Cataléptico é mórbido, fraco, insensível. Rélia é parte metálica do arado. Hediondos é em péssimo estado. Alacre é barulhento, alegre. Cro-Magnon, Neandertal, são homens das cavernas. Sílex é pedra. Inexoravelmente é irreversivelmente. Imprecar, rogar pragas.
Próceres são homens importantes em nações, partidos e classes. Comoção é revolta. Conquanto é embora. Nave é salão central da igreja. Votivo é ofertado ao altar como voto. Contritos, arrependidos. Meia culpa, meia máxima culpa do latim. A culpa é minha, a culpa é toda minha. Palavras que se pronunciam na missa no ato de contrição. Compunção é sofrimento. Dantesco é medonho, referência ao inferno da Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri, que durou de 1265 a 1321. Adrede intencionalmente. Samburás são cestos de cipó ou de vime. Adoração fetíchica é adoração cega. Calaçaria, ociosidade, preguiça. Órgãos, a serra dos órgãos. Violeta é cor do céu. Inebriava é deliciava, entusiasmava, perdão. A desonras, fora de hora, perdão. Pandegara, andara em pândegas, farreara. Mofa é zombaria. Fustel de Coulanges, não sei como é que se pronuncia isso. Fustel de Coulanges, historiador francês que viveu de 1830 a 1889, que se ocupou da história da antiguidade clássica e França antiga. Metenanã, povo primitivo. Subserviências são servilismos, atitude de serviço. Cisplatina é a província Cisplatina, atual Uruguai. Manes, espírito dos antepassados na mitologia. Holocausto é sacrifício. Asneira é caso amoroso ou obscenidade. Nefando é execrável. Encalço, encontro. Titanicamente é com força de titãs. Alvitre, sugestão. Augusto, solene. Suasórios, persuasivos. Assomos, manifestações enfurecidas. Se esquivava e se afastava. Terrosa, baça, sem brilho. Dioca, vermelha. E algozes, carrascos. Tem aqui também. Parelha é par de cavalos. Esse pessoal, essa foi a leitura dessa grande obra aí, chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!